Seja bem-vindo à nossa série sobre a história da igreja. Quando a gente fala em história da igreja, muitos pensam logo nos grandes concílios, nos pais da igreja, a igreja primitiva, ou nas divisões que marcaram o cristianismo. Mas a verdade é que a história da igreja começa dentro da própria Bíblia. O Novo Testamento não é apenas um livro de doutrina e cartas e outros livros que ali estão presentes, né? Mas é também o primeiro registro histórico da vida da comunidade cristã. E o coração dessa história está no livro de Atos dos Apóstolos. É ali que a gente vê a transição entre o Jesus ressuscitado e o envio de sua igreja ao mundo até os confins da terra. Quando a gente olha para Atos como história da igreja, a gente precisa olhar da seguinte maneira: o livro de Atos nos mostra os primeiros 30 anos da nossa fé. Ele começa em Jerusalém, com o derramamento do Espírito Santo, no Pentecostes, e termina em Roma, com Paulo anunciando o evangelho livremente. Ou seja, em 3 décadas, a fé cristã saiu de um pequeno grupo de discípulos na Judéia, um pequeno grão de mostarda, não é? E chegou ao coração do império mais poderoso da época, em Roma. O historiador Eusébio de Cesareia, no século IV, refletindo sobre esse começo, ele escreveu que foi por meio dos apóstolos que o Espírito Santo se derramou sobre todos aqueles que acreditaram em Cristo, no seu livro História Eclesiástica. Para Eusébio, a história da igreja é, antes de tudo, a história da obra do Espírito Santo através dos apóstolos. O marco do livro de Atos dos Apóstolos pode ser resumido em 3 grandes movimentos, se nós formos parar para analisar. Em primeiro lugar, Jerusalém. A igreja nasce em Pentecostes, na cidade de Jerusalém, naquela festa em que o Espírito Santo é derramado sobre eles, e ela cresce rapidamente. Logo no início enfrenta a oposição, mas permanece firme no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, né, como está em Atos 2:42. A partir de Jerusalém, a igreja começa a se expandir para a Judéia e para Samaria. Com a perseguição, o evangelho se espalha para além de Jerusalém. Filipe prega em Samaria, batiza o eunuco etíope, não é? Em Atos 8, mostrando que a mensagem não está limitada só a uma etnia, só a uma nação, só aos judeus. Logo a seguida, a gente vê a conversão de Paulo e o início das suas viagens missionárias que levam a fé cristã de Antioquia para a Ásia Menor, a Grécia e finalmente até Roma. E a grande virada está em Atos 11, quando em Antioquia os discípulos, judeus e gentios, juntos são chamados pela primeira vez de cristãos, que é quando começa tudo aquilo que hoje, pelo que hoje nós somos conhecidos. A igreja apostólica, ela não era perfeita. Havia conflitos, como no caso de Ananias e Safira, e tensões, como a questão dos gentios, trazida ali no concílio de Jerusalém, em Atos 15, mas ao mesmo tempo era uma igreja que vivia uma espiritualidade profunda e simples. E lá é dito que eles perseveravam, não é, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, Atos 2:42. E essa descrição bíblica é talvez o melhor retrato da igreja no seu início. Ela era centrada na palavra, unida em amor fraterno, celebrando a ceia e vivendo em oração constante. Por que isso é importante quando a gente estuda a história da igreja? Porque a história da igreja não é apenas uma sucessão de eventos ou de personagens distantes. É a história de como Cristo, pelo seu Espírito, continua a agir no mundo por meio do povo dele. Se a gente quer aprender e se a gente quer compreender a igreja hoje, a gente precisa voltar lá para o primeiro século e ver como ela nasceu, como ela cresceu, como ela enfrentou perseguições e como foi moldada pela palavra de Deus. No próximo vídeo, eu gostaria de falar com vocês, continuando esse primeiro século, não é? Mas olhando para fora de Jerusalém, para essa expansão missionária, como nós chamamos hoje, para os primeiros martírios e para os testemunhos dos primeiros cristãos. E a gente vai ver como já no fim do primeiro século surgiram escritos que continuam a nos falar até hoje, como a carta de Clemente e como a de Didaquê também. Até lá, que o mesmo Espírito que guiou a igreja de Atos possa guiar também a nossa vida e as nossas comunidades, hoje também.